Pastor Odroaldo, pessoal que nos assiste de casa, nós estamos aí num momento, né, onde muitas pessoas estão sem luz, sem água, né, ainda depois de praticamente uma semana depois do temporal. E a gente sabe que isso traz uma sensação de impotência, rouba a paz. Nós estávamos falando agora nos bastidores aqui, poxa vida, né? Ficar sem água, sem luz, é complicado. São coisas básicas. Mas a gente percebe também, diante de tudo que o homem constrói, que é a fragilidade, né? Hoje nós somos dependentes da energia, dependentes de tantas coisas na internet, e uma coisa depende da outra. Então, daqui um pouco a gente vê que uma chuva, um temporal, embora o vento tenha sido forte, mas já não foi dos mais fortes, mas foi um temporal feio, né? E deixou aí as pessoas, muita gente, sem o básico. E como a gente se torna dependente, né, de algumas coisas, isso é ruim, mexe com a estrutura do ser humano. Esse sentimento de impotência, né, atrasa o trabalho, atrasa várias situações. E a gente, quando a gente olha para a palavra de Deus, que nesse momento as pessoas acabam perdendo a paz, ficando angustiadas, né, as pessoas ficam indignadas, às vezes terciarizam a sua indignação, responsabilizando o sistema e os demais pelas suas frustrações, né? E de certa forma as pessoas acabam ficando oprimidas, né? E como é importante a gente olhar para a palavra de Deus, aonde em Cristo nós encontramos o consolo, encontramos, Jesus disse, né, que o Espírito Santo é o Consolador, mas nós encontramos promessas de Deus para as nossas vidas. Embora nós saibamos que no final do tempo o amor se esfriaria de quase todos, os dias são maus, a gente vê que o mundo inteiro jaz no maligno, mas a promessa de Deus para as nossas vidas. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, nós vamos encontrar no versículo 14, dizendo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem é que está dizendo isso? Isso é Deus que está dizendo. Vou repetir. Olha o que diz assim, o que diz aqui. Foi Deus falando ao rei Salomão, depois de construir o templo. É interessante. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é promessa de Deus. É promessa de Deus. E aqui está dizendo que é promessa de Deus perdoar pecados e sarar a nossa terra. Então veja bem que o perdão de pecados, né, nos leva a desfrutar da intervenção de Deus aonde a gente vive. Quando diz sarar a nossa terra, o perdão de pecados nos santifica. É a santificação do ser humano. A nossa santificação, por quem tem os pecados perdoados, você foi purificado, certo? Então a purificação e a santificação nos leva a ter uma comunhão com Deus. Então é bênção o que nós recebemos de Deus. Nós falamos sobre Efésios: seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então é nós sermos fortalecidos para vencer esse mundo, vencer as angústias, vencer a ansiedade, vencer as adversidades. Então nós sempre falamos de um atuar de Deus em nós. Verdade. Através do perdão de pecados. Através de Jesus, porque Jesus é quem perdoa pecados. Se tem um que pode perdoar pecados, é Jesus. Ele tem poder. E quando diz perdoar pecados, perdoar no sentido de nos fazer, o perdão de Cristo, ele nos faz livre das prisões que o pecado proporciona. Exatamente. Não é simplesmente assim: eu te perdoo. Não, perdoar significa que quem comete pecado é escravo, está atado, está preso, e quem recebe perdão de pecados recebe liberdade. O pecado deixa de ter influência sobre a sua vida. Então, né, quando o pecado deixa de ter influência sobre a sua vida, você passa a ter comunhão com Deus. Então nós estamos falando de uma promessa de Deus em nós. Mas vai mais além. Aqui está dizendo o seguinte: que Deus vai sarar nossa terra. Isso aqui significa
Por mais que estejamos no momento de chuva, tem El Ninho, tem crise financeira, tem guerra, aonde nós colocamos a planta do nosso pé é a nossa terra, a nossa casa, Verdade. nosso bairro, a nossa cidade. Diz que Deus sara a sua terra. Significa que o local onde vivemos, Deus nos abençoa, mas Deus também quer abençoar o local onde vivemos. Como é que tu vê isso, pastor? É o favor de Deus, né? O favor de Deus, né? A aqueles que o seguem, aqueles que se entregam para Ele, né? A palavra de Deus diz, né, que o mundo, né, onde superabundou o pecado, também superabunda a graça, né? A graça é o favor de Deus. Então, estamos no mundo, realmente, um mundo cada dia com mais transtornos, né? Em todas as áreas, tanto nos comportamentos, como também na parte da natureza e tudo mais. Mas também, né, cremos que agora que nós estamos debaixo da graça de Deus, né, agora perdoados por Deus, participando do reino de Deus na face da terra também, nós temos a graça de Deus, o favor de Deus que é derramado sobre nós, aonde nós temos proteção, onde nós temos, né, guarita, né? Diz que os anjos, guarida, né? Diz que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. De todo mal. De todo mal. Significa, nós temos algo que é o sobrenatural de Deus sobre nós. Aí tu falou algo assim que é muito, muito forte. É o sobrenatural de Deus. Aí, assim, o sobrenatural de Deus em nós e também ao nosso favor. É isso aí. Porque o Evangelho, ele nos proporciona um fortalecimento. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Nos dá condição de vencer. Né? Então vem lutas, vem desafios, nós vivemos num mundo assim. Mas também há intervenção de Deus no ambiente onde a gente vive. Né? Então nós temos que crer que essa promessa, isso aqui é promessa de Deus. Ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ele vai ouvir do céu, ele vai perdoar nossos pecados. Primeiro ele nos trata. Mas também ele não somente quer nos tratar, nos dá condição para vencer o mundo, né? Mas ele também quer nos dar momentos de trégua. Há momentos em que não somente ele nos fortalece para que vençamos o mundo, ele também interfere no ambiente. Aí nós vamos ver Jesus no meio em 2 ocasiões na tempestade, Jesus pega e faz com que a tempestade cesse. Claro. Nós vamos olhar Jesus dizendo, homens de pequena fé, por que duvidaram? Então, eles precisavam ser fortalecidos para eles poderem vencer aquelas situações. Pedro, em determinado momento, conseguiu vencer a tempestade. A tempestade continuou. Jesus disse para eles, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais, no meio de uma tempestade. Jesus disse, olha, eu não estou parando a tempestade, mas eu estou dizendo para vocês, vocês podem ter bom ânimo no meio da tempestade. Jesus disse para Jairo, Jairo, não temas, crê somente. A filha dele tinha morrido. Então, eu chego a me arrepiar, assim, Jairo, não temas, crê, só crê. Então a gente vê Jesus trabalhando, fortalecendo o homem, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder, fortalecendo, e não trazendo em alguns momentos trégua, nem alívio de luta, mas uma condição para que possamos vencer as lutas. Mas em alguns momentos também, promessa de Deus para sarar nossa terra, o ambiente onde a gente está. E aí nós vamos ver o seguinte, eu tive uma experiência muito forte no início da minha conversão. Eu até falei no culto logo após. Teve terça-feira, teve a tempestade. Na quarta-feira, né, João? Tinha até pouca gente na igreja. Muita gente, né, sem água, sem luz, casa destelhada, chuva. E eu falei aqui na reunião o seguinte. Um testemunho pessoal meu. Eu era recém-convertido. Aí eu tinha 2 empresas. E deu um temporal, com chuva, com vento. E tinha aqueles, eu chamo de pico, nós chamávamos de picolé, né? Que eram os outdoor, aqueles que ele tem um pé, depois tem um quadrado, assim, um painel, né? Retangular. E o vento pegou e um funcionário me disseram, olha, vem aqui que tá feio o negócio. Luminoso vai cair. E eu peguei, fui lá com chuva, com tudo. Cheguei na empresa, da outra empresa, ali na calçada, a gente passando, correndo das chuvas, fugindo, se abrigando. E aquele negócio com fiação, com eletricidade, o negócio querendo vir abaixo, né? Eu via que o negócio ia vir abaixo. E aí, num ímpeto, né? Se eu vou dizer assim, eu era um cara super espiritual. Não, num ímpeto de desespero, tipo, Senhor, para esse vento, quase chorando, já apavorado. Vai fazer o quê? Tu não tem como chamar um bombeiro, não vai vir ali.
O cara que mexe em painéis luminosos, não vai ninguém. O que tem, as pessoas saem de perto. Mas aquilo voa, tem o nome da tua empresa ali, é a responsabilidade tua. Cai num carro, cai em cima de alguém, machuca alguém. Poxa, é um negócio. E o sentimento de impotência. Claro, não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. E eu orei assim, num ímpeto de desespero, assim, Senhor, segura esse vento, Senhor. Segura esse vento. Foi um negócio que eu não me esqueço até hoje. Instantaneamente o vento, eu não sei se foi só ali, mas eu tava olhando, o vento parou e o painel se aquietou. Tava virado num papelão velho já, o painel, né, querendo cair. E parou. E aí a gente vê o amor de Deus. Verdade. Eu fico pensando, quando Jesus disse que nós devemos ser como uma criança, cara, uma criança é uma latinha. Criança é carne de pau. É autêntica, né? Criança é autêntica. Sincera. Criança acabou de fazer uma bobagem, tu fez errado, então, passou 2 segundos, já tá te pedindo uma coisa e outra. Não tem barreira para te pedir. Não tem barreira. Criança não tem barreira para pedir, criança pede mesmo. É verdade. Pede o carro emprestado, João, a caminhonete. Mas não é criança, né? Já saiu rápido aqui, João. Mas é filho. Filho. Então, criança não tem essa... Jesus disse, você é uma criança simples. É, isso aí. Uma criança, ela reconhece que ela depende do pai. Exatamente. Então, quando ela reconhece que ela depende, ela está sendo humilde. E ela é carinha de pau, não é aquela cara... Vamos usar o termo cara de pau, no sentido de não ter barreira. Exatamente. Ela chega e pede. Então, às vezes a gente, quando se torna um pouco mais maduro, espiritualmente, como homem de Deus, homem mais velho, tem coisas que não convém pedir a Deus, né? Até fica aquela coisa, né? Isso não é coisa espiritual. Não, só um pouquinho. Exatamente. Lá no início da conversão, era um bebezinho na fé, tia. Uhum. Eu disse, Senhor, me ajuda. Senhor, para esse vento, por favor, Deus, me ajuda. E eu olhei, deu certo. Então, o que a gente vê? Eu vejo que aqui, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Deus pode abençoar a tua casa. Deus vai abençoar o lugar onde você vive. Eu creio que a igreja, pastor, a igreja pode ser de extrema influência. A igreja que ora, que busca, que jejua, que se consagra. A igreja que se propõe a cumprir o projeto de Deus para uma região, ser de extrema influência na região, não somente na vida das pessoas, mas bem como a região onde a igreja está estabelecida, cumprindo este propósito, ser uma terra boa de se viver. Boa de se viver. Eu vou dizer assim, eu lembro que a RS 118 de Gravataí, local de prostituição, buraco, uma rodovia abandonada, né? E ela foi alvo durante muito tempo de oração nossa aqui. E eu creio que de outros ministérios também, não só da Encontro de Fé, porque ali havia prostituição, droga, estrada ruim, pneu cortando, acidente com morte. Tá virado um verdadeiro terreno, quintal do inferno aquilo ali. Verdade. A RS-118, abandonada, esquecida pelas autoridades. E eu creio que a igreja, né, nos bastidores, talvez não no holofote, nem na propaganda, foi de extrema importância, declarando aquela região sendo tomada pelo poder de Deus. É verdade. Então, assim, foi muito alvo da nossa oração aqui, das reuniões de oração na igreja e também de outros ministérios. Então, hoje é um local legal, bacana. Tá uma rodovia bonita, coisa e tal. E assim, a igreja, ela tem esse poder e Deus promete de sarar a nossa terra. Então, queridos, lá em Filipenses, o apóstolo Paulo diz assim, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, no versículo 6, Efésios 4, 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, com oração, súplica e com ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Então, significa que uma paz de Deus que excede todo entendimento é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Alguém que tem uma paz de Deus que excede todo entendimento vai ter uma tranquilidade, uma serenidade
Para olhar para uma região, ao invés de dizer assim, ó, esse lugar é amaldiçoado, eu vou sair daqui. Não, esse local, se ele está amaldiçoado, ele vai ser abençoado porque eu estou aqui. E eu sou a igreja de Cristo. Eu gosto Tu falou uma frase um tempo atrás, né, o ano passado, e eu guardei ela, né, que nós estamos estrategicamente, né, exato, aonde nós moramos, onde nós trabalhamos, nós somos uma estratégia de Deus naquela região. Isso é forte, né? É forte isso. Então nós temos uma responsabilidade como igreja de fazer a diferença onde nós estamos. Então a nossa oração, né, ela tem um papel fundamental. Então, às vezes a gente pode daqui a pouco só reclamar e dizer, tá ruim aqui não é bom, as autoridades, isso, aquilo. E nós não tiramos tempo horário para clamar para nossa região, para que haja essa transformação na nossa região, para que haja, né, o favor de Deus na nossa região e também para que as trevas sejam derrotadas na nossa região. Então, toda a autoridade foi nos dada, né, em Cristo Jesus. Através de Cristo Jesus, nós temos a presença de Deus no nosso coração, somos um instrumento de Deus para fazer a diferença. Então, nós temos que lutar as batalhas também. Não só receber, né? Nós somos este instrumento de Deus para fazer a diferença. Quando nós oramos e nós declaramos o poder de Deus sobre a nossa região, nós vamos desfrutar daquilo que é a promessa de Deus, porque já foi prometida. Então, assim, é como se já fosse o depósito, né? Aquele que fez o depósito, ele é fiel. Ele depositou já a promessa já foi feita e Deus é fiel para cumprir. Agora cabe a nós, né, tocar nas promessas e, né, fazer com que essas promessas então gerem frutos, né? Então, Deus está conosco, né? E aí a gente vê o seguinte, né? Aonde a igreja está estabelecida, não somente como um pavilhão e um salão onde nós nos reunimos, aonde a igreja está estabelecida, como tu lembrou de uma frase minha, nós somos salvos de forma estratégica, no bairro onde você vive. Se o bairro é violento, ele pode se tornar um bairro mais tranquilo. Claro. Eu lembro, eu morei na rua Dom Feliciano aqui, número 832, perto da igreja aqui. E o noticiário, uma época, era que era a Rua da Morte. Começou o tráfico, né, muito tráfico, o pessoal do tráfico matando e gente. E tipo, eu comecei a orar, eu lembro que eu ia pra sala orar. Eu tipo, Senhor, eu não aceito minha rua isso. Eu comecei a orar. Eu não aceito que o diabo faça isso. Não é que não aceite o que Deus está fazendo, porque não era Deus que estava fazendo. E eu vou dizer assim, foi rapidinho, a gente viu as coisas mudando. Porque eu orei, não, porque eu era um entre alguns e vários que estavam orando. Mas se todo mundo pensar, não, mas é só eu... Ninguém ora, né? Exatamente. Cada um tem que e também não puxar o mérito para si achando que a gente que resolveu. Claro. É a nossa, é saber a estratégia de Deus. Por que eu estou ali numa rua que está acontecendo isso? É isso aí. Será que Deus não quer te usar e não quer nos usar para que mude o ambiente, mude o quadro? Nós somos apenas um instrumento. Um instrumento. Quem faz tudo é Deus. Né? Exatamente. Então, de forma estratégica, fomos colocados em alguns lugares. Então, este posicionamento da igreja de forma... isso é importante. Então, no momento, poxa, houve temporal, chuva e diz que vai ser assim nos tempos para cá, né? El Niño, aquecimento global. Então, e agora, meu Deus? Agora, meu Deus, Senhor, abençoa a terra onde eu estou vivendo. É isso aí. Quando vier a tempestade, que os teus sejam intocados. É isso aí. Guarda essa região. Em nome de Jesus, envia os teus anjos, acampa ao seu redor, Senhor, daqueles que te temem, e nos guarda e nos abençoa. E aí nós vamos ver a nossa terra sendo abençoada mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do desafio. Agora, quando nós olharmos para o contexto aqui, o rei Salomão tinha preparado o ambiente para a presença de Deus. Isso é forte. A presença de Deus faz toda a diferença. Né? Ele tinha preparado o ambiente. Né? Então, assim, para que desfrutemos disso, meu povo que chama pelo meu nome tem que se humilhar, buscar Deus, se converter dos seus maus caminhos, preparar um ambiente para Deus. Um ambiente onde Deus habita. Né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não é que quer dizer que onde tem pecado é permanecer em pecado para que Deus continue tendo a vinda da graça de Deus. Não. Significa que nós temos que preparar um ambiente como Salomão preparou. Ele ouviu tudo que estava escrito, né? Como é que diz quando o engenheiro faz ali na planta? No projeto que Deus tinha feito para a construção do templo. Salomão seguiu tudo que estava escrito, tudo que vinha sendo escrito. Aí entra a questão seguinte: eu estou vivendo o que está escrito? Se eu viver o que está escrito, onde eu coloco a planta do meu pé ali é minha terra. É verdade. E Deus vai ouvir. E Deus vai abençoar. Eu tenho falado um pouco nesses últimos dias, né, sobre reverência. Né? Nós não podemos perder a reverência. Levar Deus a sério, né? Ter reverência, temor de Deus é levar Deus a sério.
Entender que nós, não importa onde estivermos, nós somos um instrumento de Deus. Temos que valorizar Deus, valorizar aquilo que Deus nos ensina, os projetos de Deus, o propósito de Deus. Quando nós levamos Deus a sério, né? Temos reverência, vamos no culto, temos reverência. Reverência ao ambiente, nós vamos preparar o ambiente para que a glória de Deus seja derramada. E reverência não é... Não, reverência é valor, dá valor. Valor. Dá valor por aquilo que nós estamos fazendo. Vou no culto, reverência. Eu vou dar valor àquele ambiente onde Deus vai se manifestar. Deus habita no meu coração, então eu tenho que também dar valor à minha vida, valor ao meu corpo, porque eu sou o santuário do Espírito, valor à minha família, onde Deus se manifesta, valor ao meu bairro. Senhor, abençoa meu bairro, Senhor, é importante, eu moro aqui, é o lugar que Tu me deu, Senhor, guarda meu bairro, guarda a minha cidade. É temor a Deus, temor e colocar Deus na frente de todas as coisas. E saber que aquilo que temos foi Deus que nos concedeu. Exatamente. Deus deu Canaã, disse assim, a Canaã é de vocês, a terra prometida é de vocês. Pô, mas tá cheio de junco, cheio de gonchumba lá, porque tinha gigantes, tinha guerra, tinha desafio. Mas a terra vai ter que trabalhar. Tem trabalho. Não foi dado assim, tá tudo pronto. Não, tá aqui, ó. É bom. Cabe agora a nós fazer a nossa parte. E não é difícil. Não né? Porque é o Senhor que nos dá a força. A força que Ele supre, diz a palavra, né? Uhum. Então é só ter temor a Deus, né? E entender que há promessas que Deus é fiel e vai cumpri-las. Tua família, a tua casa, Deus pode sarar essa terra. Teu bairro, a tua cidade, Deus pode sarar essa terra. Saiba da responsabilidade e de que forma estratégica Deus distribuiu a igreja na sua cidade. Você faz parte disso. E Deus quer te usar para abençoar essa região e você vai viver bem em nome de Jesus. Vamos orar nesta manhã. A cada manhã Tu és fiel. Obrigado, Deus. Nós te louvamos nesta manhã. Obrigado pelo teu amor, a tua graça, a tua palavra, as tuas promessas. E nós cremos, Senhor, nas tuas promessas. Nós pedimos a Ti nesta manhã em nome de Jesus. Toma este homem, esta mulher, aquele que nos assiste, o ambiente onde esse irmão, essa irmã está vivendo, talvez um ambiente hostil, mas é promessa, Senhor, bênção sem medida, aonde quer que estejamos. Talvez o ambiente hostil seja no trabalho, seja, Senhor, neste bairro, nesta cidade, nesta família, mas nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua presença, pedimos a Ti, sara esta terra, que ela seja produtiva, agradável, que venha manar leite e mel. Nós abençoamos a Tua vida, abençoamos a Tua saúde, abençoamos as Tuas finanças, abençoamos o Teu trabalho, abençoamos a Tua vida e ministramos o poder de Deus. Seja fortalecido no Senhor e na força do Seu poder, Pai. Em o nome de Jesus. Abençoa a saúde, Pai. Toca com o Teu poder. Cura o enfermo. Liberta o cativo nesta manhã. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Eu sei, a cada